Falamos a semana passada sobre nos amarmos uns aos outros, mas agora no verso 14, Jesus começa dizendo alguma coisa que a princípio parece muito antagônica. Porque Jesus veio como um servo. Ele diz em Mateus 20, 28, eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Foi o que o próprio João relata no seu evangelho, quando João Batista vê Jesus e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Apesar de ser o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele é anunciado como o Cordeiro que vem ao sacrifício. Ele é anunciado como alguém que se entrega. João capítulo 10, versos 17 e 18, se eu não me engano citamos semana passada, quando Jesus diz, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reavê-la. Ninguém a tira de mim, eu espontaneamente a dou. Eu tenho poder para dar e para reaver, esse mandato eu recebi de meu Pai. Jesus veio como servo, a palavra servo é a palavra doulos, que quando você traduz para servo a palavra grega, nós temos diferentes palavras gregas. Preciso me lembrar agora que não foi o tema de hoje sobre servo. Não me lembro agora se ergates é para isso. Mas enfim, eu já fiz um estudo sobre isso aqui na igreja, sobre os servos. Hiperetes, se eu não me engano também. Mas a palavra que Jesus usa, que demonstra a sua condição e a nossa, é a palavra doulos. A palavra doulos é a palavra escravo. Mas não é apenas um escravo comum. A palavra escravo aqui, doulos, ele é o escravo dos escravos. Todo doulos tem um Kyrios, porque Kyrios é Senhor. Mas seria possível que alguém que fosse servo de alguém e tivesse um senhor a quem ele servisse, e na sua casa tivesse um servo que lhe servisse. Ou seja, alguns tipos de servos poderiam ser ao mesmo tempo servos em uma situação e senhores em outra. Mas o doulos é o servo dos servos. O doulos é aquele que nunca será senhor. Era a condição mais baixa do serviçal. Tanto é que se alguém visse um doulos, perguntaria, quem é o seu Kyrios? Tem alguém que é o seu dono, tem alguém que te comanda e tem alguém que tem a posse do seu trabalho e da sua própria vida. E Jesus se coloca como esse servo nas mãos do Pai. E quando fala sobre o nosso serviço, ele fala sobre essa nossa escravidão. Nós somos doulos de Cristo. Nós nos entregamos para sermos escravos. Mas é interessante nesse texto de João, que Jesus diz, eu já não chamo vocês mais de doulos, eu chamo vocês de filhos, eu chamo vocês de amigos, porque vocês fazem o que eu vos mando. É o que diz o verso 14. O judeu sabia muito bem o que era isso, parece um texto antagônico, mas ele nos manda ser doulos e sermos servos dele, e agora ele nos chama de amigos. Na cabeça do seu público judeu, quando Jesus disse isso, eles sabiam o que isso significava, mas de um outro jeito. Claro, todo escravo, ele tem que fazer o que o seu senhor ordena, para o seu senhor ficar feliz. Muito bem, você fez o que eu pedi. Afinal de contas, a ordem vem de cima para baixo, e eu preciso fazer o que o meu Senhor pede, para que Ele possa me elogiar. E o judeu sabia muito bem o que era ser escravo. Na sua história, eles já tinham sido escravos no Egito, de Faraó. E essa escravidão era uma marca na sua história, porque ali Moisés tira o povo para guiá-lo para a terra prometida. Eles sabiam o que significava a escravidão, porque eles já tinham passado o povo de Israel já tinha passado pelo cativeiro assírio. E sabia o que era ser deportado e sabia o que era ser oprimido. E também na sua história, Judá já tinha enfrentado a Babilônia. E sabiam o que era ser exilado, sabiam o que era ter a sua terra assolada e ser colocado debaixo de outro tipo de senhorio.
O judeu tinha na sua mente também a guerra que houve pouco antes do Império Romano, onde Judas Macabeu consegue libertar das mãos dos gregos a nação por 102 anos, se não me engano. E era muito difícil estar debaixo daqueles comandos da Grécia, ali na Transjordânia. E também sabiam o que era ser escravo, porque naquele momento atual, eles estavam sob o domínio de Roma. Na antiguidade, os escravos podiam até comprar a sua liberdade. Havia alguns dispositivos em algumas, não vou dizer nações, mas culturas. Naquela época não tinha-se essa ideia, mas em algumas culturas havia. E Israel também tinha. Como é que a gente deixa de ser escravo? Porque essa ideia de relação com os senhores, na antiguidade, ela já tinha o contorno de suzeranos e vassalos. Meredith Kline, que é um teólogo americano, ele fala a respeito disso. Ele é doutor, aliás já é falecido, faleceu em 2007, e a sua especialização era exatamente em assiriologia e egiptologia, dentro da teologia. E ele faz um paralelo sobre as alianças e os pactos que eram feitos na antiguidade com os povos antigos, com a vassalagem e a suzerania. Coisa que nós depois vamos compreender um pouco melhor na Idade Média, quando os suzeranos tinham os seus vassalos e a vassalagem trabalhava debaixo de um senhorio. Essa maneira, essa lógica de domínio, poder, controle, senhorio e posse, era a ideia da antiguidade. Mas em Deuteronômio, capítulo número 15, verso de 12 em diante, diz assim: se um dos seus compatriotas hebreu ou hebreia for vendido a você como escravo, ele trabalhará para você durante 6 anos, mas no sétimo você lhe dará liberdade. Olha o que a lei dizia. E quando você o puser em liberdade, não o mande embora de mãos vazias. Olha que incrível. Deus dizendo sobre uma escravidão dentro dos domínios de Israel. Hebreus e hebreus. Liberalmente você deve fornecer animais do seu rebanho e o produto da sua eira e do seu lagar, daquilo que o Senhor seu Deus o tiver abençoado, e você lhe dará. Lembre-se que você foi escravo na terra do Egito, e que o Senhor seu Deus o resgatou. Por isso eu estou dizendo essa ordem a você. Olha que bonito isso. Você já foi escravo no Egito. Quando você tiver um escravo, um hebreu te for vendido, por 6 anos só ele vai ser escravo. Depois você vai liberá-lo, mas não de mãos vazias. Se você sabe que você foi escravo no Egito e Deus te libertou com a tua mão cheia, então você vai abençoá-lo com o produto do seu campo e com os seus animais. Verso 16, se porém o escravo disser, não quero me afastar de você, porque ama você e a sua casa, e por se sentir bem com você, então você deve pegar um furador e furar a orelha dele na porta, e ele será seu escravo para sempre. Faça o mesmo com a escrava que quiser ficar. Olha que coisa incrível. Ele vai ficar agora por amor. A ideia na cabeça do judeu, quando se diz, eu não chamo vocês de doulos, eu chamo vocês de amigos, fazia com que na mente do judeu, talvez essa grande quantidade de informações, nós fomos escravos, eu sei o que é ser escravo, eu entendo o que é a relação entre o senhorio e entre a servidão, eu sei o que a lei diz sobre escravos e serem livres, mas por que ele está dizendo que nós vamos nos chamar de amigos, ou ele vai nos chamar de amigos? Eu sei, é porque nós obedecemos e nós estamos dizendo sim, 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 com medo de sermos chicoteados. Não é essa, apesar de isso estar no imaginário daquelas pessoas. O que Jesus está dizendo aqui diz respeito ao jeito que nós entendemos a nossa relação com Deus e a nossa relação com o próximo.
Porque nós obedecemos e por isso Ele nos chama amigos. Mas nós não o obedecemos porque temos medo dEle. Nós não obedecemos porque temos medo do chicote dEle. Nós não obedecemos porque queremos alguma coisa em troca. Nós não obedecemos porque nós queremos um dia ter a nossa liberdade e poder ir embora e queremos ser seus amigos. Nós o obedecemos porque esse Kyrios se fez doulos diante de nós. Porque esse Senhor não nos tratou como a vassalagem. Esse Senhor não nos tratou com chicote. Esse Senhor não nos tratou com ódio. Esse Senhor não nos oprimiu com suas leis. Esse Senhor não arrancou o nosso couro. Esse Senhor não se alimentou da nossa força e da nossa energia. E esse Senhor não cobrou a nossa morte para pagar a sua vida. Esse Senhor simplesmente veio para ser servo. Desceu os degraus da sua posição de suzerano e disse: estamos juntos. E sentou com pecadores e conversou com prostitutas e entrou em Samaria e falou com estrangeiros e curou a mulher que era Cirofenícia, das partes de Sidom, que era uma terra inimiga de Tiro e Sidom. E quando nós olhamos ele fazendo isso, dissemos: mas ele é Senhor e está fazendo isso. Ele comprou a nossa liberdade. A nossa liberdade, a nossa carta de alforria, não foi com um dinheiro que nós ajuntamos para pagar, para nos vermos livres desse Senhor. Ele mesmo pagou o preço na cruz pela nossa morte e disse: agora vocês estão livres. E nós dissemos: mas eu não quero ser livre. Eu quero ser doulos desse Kyrios que se fez doulos. Eu quero me entregar de coração porque eu o amo. Eu quero ser servo dele. Não porque eu tenho medo dele. Não porque as suas ordens me oprimem. E não porque ele tem domínio sobre minhas ações. Porque ele me deu liberdade. Eu faço o que ele deseja porque eu o amo. E o verso 7 que nós já estudamos aqui, Jesus disse: se as minhas palavras estiverem em vocês e vocês estiverem em mim, esta relação de obediência não é uma relação legalista, é uma relação de uma nova ontologia, é a relação de um novo ser, de uma nova mente, de um novo coração. Eu faço o que ele quer, não porque eu tenho medo, é porque o que ele quer agora habita dentro de mim, é porque eu estou ligado na videira, é porque o verbo que é o próprio Cristo e a sua própria vontade está tomando espaço da minha, e eu vou sendo purificado a cada dia, e agora eu desejo o que ele deseja. A obediência não é medida de troca, não é a minha barganha. Faça o que o Senhor quer e Ele te dá o que você quer. O que eu quero é o que Ele quer. É por isso que eu chamo vocês de amigos. Mas eu sou o seu doulos. Mas eu chamo você de amigo. Mas eu sou o seu doulos. Mas eu chamo você de amigo. Há pessoas que hoje acreditam na graça, a chamada hipergraça. De que você é igual a Jesus, de que você é como Ele, porque Ele te chama de amigo, porque Ele te colocou numa posição de destaque. Sempre o nosso ventre, a nossa barriga, a nossa sede de poder, a nossa vontade de termos domínio, de sermos deuses, faz a gente acreditar num pseudo-evangelho, num outro evangelho que não é o evangelho, que nos trata, que nos leva a viver a barganha com Cristo. De baixo para cima, eu digo: eu sou doulos. Eu não quero ser livre do Senhor. Eu quero ser o teu servo, seu escravo. Não quero ser Senhor. E do lado do cima para baixo, dele para nós, ele fala: mas você vai sentar na minha mesa, e você vai ser filho do mesmo pai, e eu vou te chamar de amigo. Tudo bem, mas eu vou te servir como servo.
e eu vou te tratar como amigo. Então fura a minha orelha, como diz a lei, na porta, era na porta, para toda a vizinhança ver. E quando ele passasse com a sua orelha furada, todo mundo saberia, ele é um escravo porque ele quer. Estava conversando com o Vagnão agora, antes de começar a nossa reunião, e falando como é que será que era a relação dos outros que eram escravos e estavam livres. Fala, você é tonto, você é bobo. Você é bobo. Porque se ele te libertar, ele vai ter que te dar produto da terra, animais, e você vai começar a sua própria vida. Por que você quer continuar sendo escravo? Você é tonto. E esse escravo diria, é porque eu amo esse meu Senhor. Mais do que ter a minha terra, ou ter a minha vontade, ou ter os meus negócios, ou ter o meu dinheiro, eu quero ter a vida dele. Eu descobri que a vida é ele. O filho pródigo achou que estava em outro lugar a sua liberdade. E por isso ele pega a sua liberdade com o seu pai para viver a sua própria vida. Até que ele percebe que aquilo não é vida e aquilo se acaba. Mas essa é a lógica da religião. Jesus diz assim, eu vos chamo amigos, versículo 15. Porque o escravo não sabe o que o seu senhor faz. O senhor só manda, vai lá, busca isso aqui, faz tal coisa. E ele não tem que perguntar, ele só vai e faz. Mas Jesus disse, eu não. Tudo que o Pai tem me dito, eu tenho feito vocês conhecerem. Eu tenho compartilhado a vida. Evangelho. É assim que a vida é. É assim que o Pai pensa. Isso é a vida. Esse é o sacrifício. Vocês querem saber o que Deus fala sobre amor? É isso aqui, ó. O que Deus fala sobre o fruto? É isso aqui, ó. O que Deus fala sobre a vida de vocês? É isso. Sabe o que é a vida comunitária de vocês? Sabe como é que vocês devem se tratar? Sabe como é que virá o fim? Será desse jeito. Eu estou aqui com a narrativa para vocês. Desde a criação até o fim, tudo que o Pai me disse para dizer a vocês, eu compartilhei com vocês. Na oração sacerdotal, Jesus diz, Pai, eu compartilhei a tua palavra com eles. Eu lhes dei a sua verdade. Vivifica-os na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Não havia mistério no sentido do evangelho. Aquilo que recebemos, recebemos de Deus e recebemos do Filho. A Bíblia diz em Gálatas 4, de 1 a 7, digo, porém, o seguinte, durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama, Abba, Pai, Paizinho. Assim, você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. A religião vive uma lógica que não é mais a lógica de Cristo. Em Cristo nós temos uma nova maneira de entender a nossa relação. Deixa eu gastar 2 minutos com isso. O Antigo Testamento, o povo vivia na lei. A lei regulamentava como deveria ser a vida do povo. Você não vai matar, você não vai furtar, você vai honrar o seu pai e a sua mãe, você vai guardar o sábado, você vai fazer, bom, enfim, todos os mandamentos. Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. E mais, o livro de Levítico, cada pecado tem um tipo de oferta, tem um tipo de sacrifício. E você deve ir ao templo, quantas vezes você deveria ir, que tipo deveria ser a oferta por qual tipo de pecado, quando tivesse lepra, quando tivesse enfermidade, como deveria se aproximar do sacerdote, quando o seu boi entrasse na plantação do outro, como é que deveria ser cuidado, você deveria ler a lei, tem de tudo lá. A vida do ser humano, do judeu, estava ligada àquela lei. Mas a lei também regulamentava a vida do sacerdote.
como seria a sua linhagem a partir de Arão, como era o seu serviço, quais eram os ofícios, desde o tabernáculo. Deixa eu tentar lembrar aqui. Os gersonitas, eu não vou lembrar, faz muito tempo. Os 3 filhos de Arão, as 3 descendências, que deveriam cuidar do tabernáculo, dos utensílios e do transporte e do serviço do templo. Aqueles que desmontavam e montavam o tabernáculo, aqueles que carregavam, aqueles que cuidavam dos utensílios, aqueles que serviam dentro do templo. Havia suas funções e como elas deveriam ser, como deveria ser a unção do sacerdote, como deveria ser a passagem a transição de Arão para Eleazar, de Eleazar para Finéias e assim por diante. Mas a lei também dizia como deveria ser a vida do rei, como ele deveria governar, de que maneira ele deveria ser ungido, porque o rei também era ungido, o seu filho assumia a sua dinastia. Então olhar para a lei era o povo, o sacerdote e o rei olharem como eles deveriam viver. E fora do sistema dos reis que eram ungidos, e fora do sistema dos sacerdotes que eram ungidos, havia uma dinastia do rei, e havia uma sucessão sacerdotal. Fora do sistema se levantava o profeta, que vinha do nada, como foi Elias, Eliseu, Jonas, todos eles. Como Malaquias, que Deus levantou para pôr o dedo no nariz do sacerdote que estava pegando o que não devia ser pego. Como, por exemplo, o próprio Samuel, que era um sacerdote, foi dizer para Eli, o sacerdote, na posição de um profeta, que Deus faria juízo contra ele. Ou como Jeremias, que vem e fala ao rei que a Babilônia viria. E o profeta era aquele que alertava os 2 poderes do sistema que eles estavam errados. Porque havia corrupção entre os sacerdotes, e corrupção entre os reis, e corrupção na relação. E havia uma distorção da lei. E quando o profeta se aproximava, ele vinha para dizer, não é assim, não é assim. Era perseguido. Queriam cortar o pescoço do profeta. Os pré-exílicos, os exílicos e os pós-exílicos. Profetas maiores e menores. Estude. Nós achamos que profeta é só o cara que tem a bola de cristal para adivinhar o futuro. Acho que isso é o que menos acontece. E o profeta sempre vinha como contraponto. Ele era aquele que desequilibrava o sistema corrupto que fugia da lei. E Jesus disse, quando vocês não conheciam a Cristo, é como se vocês tivessem uma herança e vocês ainda fossem pequenos e não poderiam tomar conta. Então tem um tutor. O tutor toma conta da riqueza enquanto você não pode, até que você cresça e seja maior. Lembra? Penélope Charmosa e o Silvestre Soluço, era ele que tomava conta da herança dela. Ela só não sabia que ele, na verdade, era o Dick vigarista, que queria matá-la para ficar com a herança. Esses desenhos evangélicos são maravilhosos. Porque enquanto Jesus está dizendo, vocês se fazem escravos, mas eu trato vocês como amigos e como filhos, havia uma lei antiga que dizia como é que o rei deveria ser e o sacerdote, mas eles se locupletavam dessa posição para oprimir o povo. Em Mateus 23, Jesus diz, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, vocês colocam peso sobre as pessoas e não querem remover nem com o dedinho. Vocês são falsos, limpam o exterior do copo e por dentro está tudo sujo. Vocês são como um sepulcro caiado. Por fora o sepulcro está bonito, mas lá dentro tem um corpo apodrecendo. Vocês visitam as viúvas para fazer orações e vocês devoram a casa delas. E em Lucas, no capítulo 16, verso 16, Jesus diz, a lei e os profetas, leia comigo, o que disse Jesus, Deus disse, a lei e os profetas duraram até João Batista. Desde esse tempo, o evangelho do reino vem sendo anunciado e todos se esforçam para entrar nele. Eu estou propondo para vocês uma outra relação.
Não é mais a relação dos suzeranos com os vassalos. A lógica da religião, do domínio, dos fariseus que colocam 613 interpretações da lei para manter vocês debaixo deles. A lógica dos saduceus que fazem o comércio da religião. Jesus vem e vira essas mesas para dizer, essa lógica funcionou só até João Batista. Mas a partir dele, o que vale é o evangelho do reino.